Porque muita gente acha que Jesus não vai voltar, que o Senhor fez a obra, se foi e abandonou nós aí, já passou de 2000 anos. Graça e paz, amados em Cristo Jesus, é um prazer estar convosco aqui no estúdio da Igreja Renovar em Cristo, na cidade de Chapecó. Temos uma palavra no livro de Atos, capítulo 14, versículo 21 e 22, que diz assim: tendo pregado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. 22. Renovando os ânimos dos discípulos, incentivando-os a permanecerem firmes na fé, dizendo que por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. Amém. Maravilhosa palavra essa desta noite que nós queremos ministrar na sua vida e no seu coração. Bom, estamos vivendo um momento de grandes incertezas, né? Social, política, por que não dizer religiosa, relacionamentos, né? Contrariedades nas redes sociais, uns mais exaltados, outros menos, né? Notícias que despertam, trazem medo, incerteza, alguns debaixo de pavor, sem saber o que fazer, o que faço, o que não faço. Nós não temos a receita na realidade. Não existe um conta-gota, né? Não existe um conta-gota que dispõe aqui 5 gotas ou 10 gotas, né? E você, depois de tomar, vai ficar tudo tranquilo. Como diz a turma, vai ficar tudo zen. Não, não é por aí. Nós nos apegamos à palavra de Deus, né? E debaixo do poder da palavra de Deus, nós temos da parte de Deus, pela ação do Espírito Santo, um trabalhar, um up na nossa vida, né? Assim, um despertar, né? Um agir, um reforço, um fortalecimento de Deus para nós, o quê? Prosseguir e viver na dependência do Senhor Jesus. Ainda que não ignoramos as coisas que estão ao nosso derredor e as coisas que têm acontecido no mundo inteiro, como que o mundo está tentando se reorganizar, né? Pós esse Covid-19, eleições nos Estados Unidos, no Brasil, né? No Chile, na Argentina, pouco tempo atrás aí agora na Colômbia, a situação da Venezuela. Mas, meus irmãos, vamos meditar na palavra de Deus? Veja bem, nesse momento é tempo de perseverar. Veja bem a temática. Tempo de perseverar. Tempo de se manter coeso e firme sobre a rocha, né? Que o Senhor edificou a sua igreja, que é o próprio Cristo e que é a sua palavra. Para nos manter, tá, perseverantes, eu quero destacar alguns pontos. Entre eles, temos que nos apegar àquilo que Jesus prometeu em relação à sua igreja. Porque as promessas do Senhor não são promessas frívolas, tá? Não são promessas frívolas. Mas as promessas do Senhor, elas geram vida a quem crê e a quem se apega. Por quê? Porque na fala do Senhor há poder. A fala do Senhor representa o seu nome. E o seu nome representa quem o Senhor é, como ele opera, quais são as suas ações. E aí, uma das grandes promessas que ele fez está lá em Mateus 16, 18. Quando ele diz para Pedro: Pedro, tu és Pedro, mas sobre esta pedra, que não é o Pedro, tá? Porque a palavra Pedro no grego ou no latim é Petros, tá? E significa pedregulhos, significa cascalho,
E o Senhor não está dizendo sobre você, Pedro, sobre você, um homem cascalho, eu vou edificar a minha igreja. Não, de maneira nenhuma. Jamais o Senhor diria que iria edificar a sua igreja, usar homens como base, porque ela ruiria, tá? Imediatamente. Mas ele diz, tu é Pedro, tu é pedregulho, mas sobre esta pedra grande, enorme, encravada, né? Fincada muito fundo no chão, como uma base sólida, eu vou edificar a minha igreja. E daí ele diz, as portas do inferno não prevalecerão. Ou seja, a toda astúcia e ação do inimigo contra a sua vida, contra nós, como primeiro, membros do corpo de Cristo, membros em particular do corpo de Cristo, tá? Nós, como templo do Espírito Santo que habita em nós, por extensão, por união, tá? Fizemos parte da igreja local, a igreja física, tá? A igreja invisível e igreja espiritual. E aí ele diz, as portas do inferno não prevalecerão. E nós temos exemplo na igreja primitiva, tá? Do exemplo de perseverança, apesar das lutas que eles passavam, apesar das lutas e dificuldades que eles enfrentavam. No começo, na instituição da igreja, lá no livro de Atos, no capítulo 4, e no versículo 29 e no versículo 30, nós temos uma oração que diz assim, agora, ó Senhor, olha para as suas ameaças e permite que os teus servos falem com toda ousadia a tua palavra. Enquanto tu, Senhor, estende a tua mão para curar, para que se façam sinais e maravilhas pelo teu nome santo, filho de quem? De Jesus. O que nós temos aqui, irmãos? Apegar-se às promessas, porque Jesus disse o quê? Fareis os mesmos milagres que eu faço ou maiores ainda. E aí, irmãos, é se apegar à promessa. Qual é a promessa? Satanás, seus demônios, principados, potestades, espíritos dominadores do ar, seja qual for, eles não têm poder contra a vida da igreja. Por quê? Porque o Senhor disse, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E esse é o segundo ponto. O segundo ponto, meu irmão, é que nós não estamos sós. Nós não fomos o quê? Abandonados. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 18. Jesus diz, não vos deixarei órfãos, tá? Não vos deixarei órfãos. Eu voltarei para vós, tá? Eu vou para o Pai, mas não deixo vocês órfãos. Eu vou voltar e vou tomar vocês e levar para mim, para que aonde eu estiver, vós estejais também. Isso é João 14, 1, 2 e 3. E em Mateus capítulo 28, e no versículo 20, há uma palavra de Deus, uma palavra poderosa, em que o Senhor diz assim, tá? E certamente estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Porque muita gente acha que Jesus não vai voltar. Que o Senhor fez a obra, se foi e abandonou nós aí, já passou de 2000 anos, e muita gente diz, 1000 anos passará, mas 2 não passará. Isso não tem na Bíblia. O que tem na Bíblia é, estais atento porque não sabeis a que hora há de voltar ou de vir o vosso Senhor. Tá? Se na primeira vigília, na última vigília, ou seja, temos que estar atentos. Porque ele voltará. Ele vai vir para o seu povo. Ele vai vir por quê? Para a sua igreja. E Deus em Cristo Jesus é presente. Está conosco. Hoje, agora, nesse momento, nessa quinta-feira à noite. Está presente na sua vida onde você está. Está agindo na sua vida aonde você estiver.
E independente da tua situação, ele está o quê? Operando. Amém? Ele está operando. Se isso ainda não bastasse, tá? Que você precisa um incentivo, lá no Evangelho de João, no capítulo 14, o que o Senhor fez? O Senhor subiu para o céu e ele diz o quê? Vocês não vão ficar sozinhos. Vocês não vão estar órfãos. Eu vou fazer, sabe o quê? Eu vou enviar um Consolador. Capítulo 14, versículo 16 e 17. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. Porque Jesus já era o Consolador do povo. Lhe darei outro, para que esteja convosco para sempre. Enquanto a igreja estiver aqui, o Espírito está agindo na vida da igreja. Quando a igreja for levada, o Espírito Santo vai continuar aqui, operando na vida daqueles que ficaram aqui. E o 17 diz, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, pois habita convosco e estará em vós. Estará existindo, vivendo na vossa vida. Esse Espírito Santo, que o Senhor disse, o outro Consolador, que é chamado em grego o Paráclito, sabe o que ele é? Advogado. E Paulo tomou essa analogia de que quando alguém, lá na Grécia Antiga, de onde temos o grego koiné, no qual foi traduzido, né, o Novo Testamento escrito, quando alguém tinha um problema na justiça que não tinha condição de pagar um representante, um advogado, tá? O Estado determinava, deferia a favor da pessoa um advogado que ia representar aquela pessoa, que representava diante do tribunal. E o Espírito Santo é visto como advogado nosso, né, aqui na face da terra. É ele o advogado nosso aqui na face da terra. Porque lá no livro, na Carta Universal de João, no capítulo 1, tá? Aliás, 1 João, capítulo 2, e no versículo 1, nós temos assim, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pecais. Se, porém, alguém pecar, preste atenção, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então aqui na terra nós temos quem? O Espírito Santo, que é o nosso advogado, que intercede por nós como Consolador, diz a palavra, com gemidos inexprimíveis. E lá no céu, à direita do Pai, Jesus, o advogado conhecido como o quê? O justo. Então veja bem, nesse momento de incerteza, de tribulação, primeiro de tudo, apegue-se às promessas de Deus, elas não falham. Segundo, entenda que você não está só, tu não está abandonado, jogado ao léu. Amém? Tu tem um advogado no céu, Jesus, e aqui o Espírito Santo. Agora, uma coisa é verdade. João 16:33, a palavra nos diz o quê? No mundo tereis aflições. É isso que ele diz, tá? No mundo tereis aflições, mas crede em mim que eu venci o mundo. Mas e o que vem depois das aflições, se nós crermos no Senhor? O que vem depois das aflições? O Senhor diz, venci o mundo, venci o sistema, venci o poder do inimigo, tá? Venci a pressão, venci a luta, venci as cargas, as incertezas, a fraqueza da fé, a frieza da fé, a mornidão da fé. Venci o inimigo que se lança, lança dardos e setas inflamadas contra a sua vida, contra nós. Se opõe contra a igreja, né? Lançando-se contra a igreja, né? Querendo fazer milabolâncias contra a sua vida e contra a igreja, contra o povo de Deus. Mas Jesus diz, crede em mim, ou seja, toma eu como exemplo na sua vida no momento de tribulação. Porque o Senhor está dizendo, eu também passei por isso. Eu fui perseguido, eu fui caçado,
Mas eu venci quem? Eu venci o mundo, tá? O Senhor está dizendo, eu venci o mundo. 1 Pedro, vamos ver lá no livro de 1 Pedro, capítulo 5, no versículo 7. O que diz? Lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Está ansioso, meu irmão? Está preocupado? Mudança de governador, mudança do presidente da República, gera incerteza, gera um vazio. Uns felizes, outros preocupados, uns contentes, outros cabisbaixo. Lance as tuas ansiedades sobre o Senhor, porque Ele tem cuidado, presente perfeito, tem cuidado de vós. Quem cuida de você, da sua família, de nós, é o Senhor. É o Senhor. A palavra diz, clamas a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu o quê? Que tu não sabes. Tá? Coloca a tua vida na presença do Senhor. Ele diz, venci o mundo. Tá? E nós vamos vencer o mundo também através do poder, da ação e da operação do nome de Jesus, tá? Quando nós clamarmos por Ele e nós pedimos que Ele interceda. Por isso que eu gosto muito de 2 Crônicas, capítulo 7 e versículo 14. Ainda que é uma palavra a priori para os judeus e quem sabe a posteriori para nós, quando ele fala que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, etc., tá? Então eu ouvirei do céu, tá? Sararei a sua terra, etc. A partir do momento que você clamar, a partir do momento que você estando em aflição, momento que você estiver em tentação, em luta, e você clamar, como Jesus fez lá no Getsemane. Porque lá no Getsemane nós temos uma revelação, nós temos alguns momentos, tá? Entre eles, o pedido do Senhor, a vontade do homem. Se for possível, afaste de mim esse cálice. Era o pedido do Senhor. O Senhor está dizendo, Pai, se tu puder e for da tua vontade, quer dizer, poder ele podia, agora entra na questão da vontade. Afasta de mim esse cálice. Ou seja, Jesus está dizendo, Senhor, eu gostaria que tu removesse esse cálice, que não vai ser fácil, vai ser pauleira, né? Vou ser traído, vão me bater, vão me cuspir, vão fazer bullying comigo, né? Colocaram uma coroa de espinho, vestiram uma túnica, uma capa vermelha, batiam com um pedaço de pau na cabeça, davam socos e bofetadas, isso e aquilo. Daí depois o quê? A submissão. Porém, não se faça a minha vontade, mas a sua. Quer vencer, meu irmão? Não se entregue para a luta, para a tribulação. Amém? Jesus diz, eu venci o mundo. Nós vamos vencer. Isso vai passar. Seja 1 ano, 3 anos, 4 anos, seja o quanto for, nós vamos vencer. O Senhor já determinou. Quem sabe a tua vitória vem amanhã. Quem sabe vem a sexta-feira, domingo. Deus tem tudo organizado nas suas mãos. Nada foge do escopo da sua vontade. Antes de existir isso, lá na eternidade, pela sua presciência, ele já sabia o que está acontecendo com você, com sua família e com a nossa nação chamada Brasil. 4º lugar, é preciso manter os olhos focados e voltados para o Senhor. Voltar os olhos para o Senhor, focados no Senhor. É o que diz lá no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 2 ao 4. Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz e está sentado à direita do trono de Deus. Aí veja bem, considerai aquele
que suportou tal oposição dos pecadores contra si, para que não vos canseis, nem desanimeis. Não perca o ânimo, tá? Não perca o ânimo. Eu quero aproveitar esse gancho aqui da palavra ânimo e quero levar você lá para Atos capítulo 14, aonde quando Paulo fala com o povo, tá? No versículo 22 do capítulo 14, diz assim, ó, que Paulo passou numa região renovando os ânimos dos discípulos. A palavra ânimo vem da palavra ânima, que significa o quê? Alma, desejo, vontade, poder, força, fôlego, determinação, tá? E ele diz aqui, ó, renovando os ânimos, incentivando a permanecer, o quê? Firmes na fé. E aqui diz, ó, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então veja bem, irmãos, o Senhor está dizendo, fica firme na fé, olha para mim, não fica olhando para o lado, não olha para o vento, para a tempestade. Pedro, quando falou para o Senhor, Senhor, és tu? Se for tu, permita eu ter contigo sobre as águas. O Senhor disse, vem. E Pedro sai fora do barco e vai caminhando, como que se estivesse pisando em terra firme. Enquanto ele está olhando para o Senhor, ele não estava olhando para a tempestade, nem para as ondas, nem para o vento. A partir do momento que a sua visão se desfoca do Senhor, e eu não sei se seu olhar periférico, o quê? Começa a olhar, ele começa o quê? Muda o foco e ele começa a ter medo da tempestade, do vento. Apesar de ser homem do mar, pescador, imagina a tempestade que gerou medo nele. E ele tira o foco do Senhor e começa o quê? Afundar. Agora a palavra que nós lemos aqui diz que para nós olhar firmemente para o autor e consumador da fé. Aí veja o versículo 3, o 4. Ainda não resististe até o ponto de derramar o sangue. Quer dizer, ainda Paulo está dizendo, não colocaram a espada no pescoço de vocês. Tá? Não colocaram ainda a espada no pescoço, tá? A ponto tal de vocês ter que abdicar da vida. E nós temos uma passagem no livro de Reis, 2 Reis, capítulo 6, do 15 ao 17. Quando, se não me falha em memória, os assírios estão lá tratando da guerra, e até que alguém diz, tudo que nós estamos tratando no particular aqui, os israelitas estão sabendo, deve ter algum traidor no nosso meio. E alguém disse, não tem não, senhor. O sigilo aqui, alguém sabe, e não é daqui que sai. Lá no meio dos judeus, tem um profeta, um tal de Eliseu. E ele tem o dom dos deuses de saber e de conhecer o que acontece. Deus revela para ele. Deus fala para ele e ele fala para o povo. Daí o camarada falou, vão lá e me peguem esse tal de Eliseu, tragam aqui. Nós vamos dar uma coça nele, tá? Para que ele deixe de estar bisbilhotando a vida dos outros. E daí, certo dia, o que acontece? Eles estão acampados lá num certo lugar e o moço que andava junto com o Eliseu, o seu secretário-geral para assuntos de guerra espiritual, sai da barraca de manhã cedo e grita, ai, 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 meu senhor, ai, 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 porque eles estavam cercados pelo exército. E eles dizem, Senhor, o que vai ser de nós? Dá uma olhada, estamos cercados, estamos perdidos. Daí o Senhor, o homem de Deus diz, se preocupa que mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com eles. O jovem não entendeu nada, não entendeu. Ele estava no olhar, no entendimento, na compreensão humana, não espiritual. Daí o homem de Deus diz, Senhor, abre os olhos do moço. Em dado momento, foram abertos os olhos do moço e ele começou a perceber um mundo espiritual ao seu derredor.
e tinha cavalos e cavaleiros e carros de guerra sumamente muito mais maior e uma quantidade incontável atrás dos inimigos que vieram buscar Eliseu e o moço. Então há momentos na vida, irmão, que parece que as coisas estão perdidas, porque nós desviamos o foco. Em vez de nós olhar para o Senhor que vai resolver o nosso problema, nós ficamos olhando para o problema. Na verdade, quando Davi vai enfrentar o gigante, o Davi não diz: eu estou vindo em nome de Saul. Eu estou vindo em nome do meu pai Jessé, que mora lá em Belém. Eu estou vindo em nome dos meus irmãos que estão há 40 dias aqui e não ultrapassaram a linha de perigo para lutar contra ti. Não, ele não disse isso. Ele disse: tu vem com escudo, tu vem com lança, tu vem com vara-pau, tu tá todo equipado, isso, aquilo, mas fique sabendo uma coisa. Eu vou contra ti em nome do Senhor Deus dos Exércitos, a quem tu tem afrontado, e hoje o Senhor vai me dar a tua cabeça. E quem poderia imaginar? Aquele menino pega a sua funda, uma pedra, segundo alguns entendidos, aí de umas 250, 300 gramas, coloca na sua funda feita de couro, gira e larga. A pergunta é assim, meu irmão: foi a mão de Davi? Foi a funda de Davi, a pedra de Davi? Sim. Mas quem deu impulso e lançou a pedra no alvo, na testa do gigante que caiu e depois foi degolado com a própria espada? Deus usando Davi, porque Davi estava fixo no seu alvo e no seu objetivo. E é isso que nós precisamos. E para nós encerrar, é hora de manter-se em o quê? Em batalhas. É hora de lutar. É hora de armar-se com as armaduras de Efésios, capítulo 6, do versículo 14 ao versículo 18, que diz lá: tomai também o cinto da verdade, couraça da justiça, calçado nos pés na preparação do evangelho da paz, tomai o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Por quê? Porque as nossas armas, elas não são humanas, mas elas são poderosas em Deus e são espirituais, para que nós possamos lutar e desbaratar todos os conchavos e alianças que o inimigo fez para se lançar contra a nação brasileira e para se lançar contra a nossa vida e contra a tua vida. Sabe por quê? Porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está com eles. Se você crê assim, glorifique, honre, bendiga o nome do Senhor. Se apegue a essa palavra, tá? Desta live, desta noite, e seja fortalecido e edificado na fé por Cristo Jesus. Porque nós sabemos que o Senhor é que responde do alto dos céus. E Deus não responde para estar fazendo propaganda. Ele responde quando ele age, com grande poder e grande graça sobre as nossas vidas. Amém? Amados, obrigado por mais essa quinta-feira, desta live em que tu esteve junto conosco, nesses minutos, 30 minutos, em que trouxemos a palavra de Deus para você. Lembrando, todas as terças-feiras, aqui na Igreja Renovar em Cristo, temos um culto chamado Nas Mãos de Deus. Começa terça, 19h30 até as 20h30. São 2 hinos de adoração, a mensagem da palavra e a oração poderosa de Deus com imposição de mãos sobre a sua vida. Se você está com problema de saúde, financeiro, espiritual, problema no seu lar, trabalho, em qualquer área, venha, tá? E nós, os obreiros, estaremos orando, impondo a mão sobre sua vida e o Senhor vai estar ministrando a bênção. Amém? Agradecidos, um beijo no teu coração, até a próxima quinta-feira, fique na paz do Senhor Jesus.